Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Bruxaria Tradicional BR ou Bruxaria Tradicional Brasil. Eu sou o Bruxo Lupus, também conhecido como Bruxo Roberto de Souza. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ativar o sininho para sempre saber quando tem novos vídeos e compartilhar o vídeo com pessoas interessadas em aprender sobre bruxaria e especialmente sobre bruxaria tradicional. Gente, hoje é 23 de março, né? São basicamente 4h30 da madrugada. Eu estou realizando aqui a gravação do segundo vídeo da noite, né? No primeiro vídeo de toda essa série que nós estamos falando sobre um guia bruxaria tradicional, um livro de Christopher Appelo e Tara Love McGuire. A gente falou no primeiro livro sobre o que é bruxaria tradicional, partindo do que o livro fala e vindo para o que nós falamos, né? O livro é sempre um ponto de partida, como eu digo. No segundo vídeo nós falamos sobre a questão do diabo, né? A questão do diabo, do senhor bruxo, de Lúcifer. Terceiro livro agora, terceiro vídeo, perdão. Terceiro vídeo agora a gente falou sobre a questão continua a questão um pouco sobre o diabo, a gente falou sobre a necessidade de um grande deus ou de uma grande deusa, né? Essa questão de divindades não existirem na bruxaria tradicional. E um pouco sobre tornar-se um bruxo. E agora a gente vai entrar mais profundamente sobre essa questão de tornar-se um bruxo e sobre também o caminho tortuoso, o ritual da encruzilhada e alguns aspectos trazidos pelo livro. Estamos no auge, aqui no Brasil, de uma epidemia, né? Atualmente na gravação desse vídeo, né? Estamos no que está sendo chamado de quarentena, né? Por isso eu estou tendo tempo hábil para gravar mais vídeos. Talvez eu grave até mais vídeos do que esses dois que eu gravei agora para vocês, que o primeiro e agora o segundo, por conta justamente disso também. A questão do coronavírus, eu falei um pouco também no vídeo anterior, se alguém quiser ver um posicionamento de repente sobre o que a bruxaria pensa, o que a bruxaria tradicional tem a falar sobre a epidemia, sobre epidemias em geral. O vídeo anterior fala sobre isso, talvez eu fale até um pouco sobre isso nesse vídeo também, né? Mas, para resumir, né, é uma questão de devaneios da natureza, né? A natureza tem os seus devaneios com relação ao que ela concorda e o que ela discorda, continue sobre ela, né? O que ela acredita que para manter o seu próprio equilíbrio ela precisa às vezes arrancar algumas coisas dali, como um pelo que a gente se incomoda e vai ali e arranca, depila, né? Ou diversas outras coisas que a gente faz no nosso corpo, porque a gente acha que o nosso corpo vai ficar mais bonito ou mais saudável, né? De tal forma, a natureza também é assim, né? Porque ela é uma inteligência coletiva, embora ela não seja uma inteligência unidirecional, ela não é uma inteligência única, né? De cérebro único. Na verdade, tem várias forças ali na natureza borbulhando, né? Para lutar pela sobrevivência dela, né? E a nossa maior força de sobrevivência enquanto seres humanos, enquanto espécie, é a nossa ciência, né? É o nosso conhecimento, né, geral, que é justamente, especificamente, principalmente a nossa ciência. E é isso que pode garantir a sobrevivência da nossa espécie, né, com relação aos devaneios da natureza. E qualquer epidemia nova que surgir, sempre a nossa principal arma vai ser a ciência. E isso é bem, e é bem esse estímulo que as forças como um todo têm para nos dar, né? Todo e qualquer desafio que a natureza nos traga é justamente para incentivar que nós cresçamos enquanto seres sapiens, né? Seres portadores de conhecimento, portadores de sabedoria. E não é qualquer sabedoria, é a sabedoria do nosso próprio mundo, do nosso próprio meio, da nossa própria natureza, que é a ciência, tá, gente? Então você que está esperando um milagre, que está esperando um grande deus ou uma grande deusa agir a seu favor, a favor da humanidade, você não está pensando como um bruxo. Mas se você está esperando um posicionamento da ciência, né, com relação à cura, com relação ao controle de qualquer epidemia, inclusive coronavírus, aí sim você está pensando como um bruxo, ou pelo menos parecido com um. Mas agora vamos ao livro.
Bom, gente, com relação a tornar-se um bruxo, eu falei no vídeo anterior sobre essa questão de nascer um bruxo ou vir a se tornar um bruxo conforme o seu desejo, né? Existem duas coisas que não estão no livro e, como eu disse, o livro é um ponto de partida. Então, a partir do que o livro está falando, eu vou trazer para vocês o que eu sei, né? Existem duas coisas, existe o herdeiro consciente e existe o herdeiro inconsciente. Quando eu falo de um herdeiro inconsciente, é uma pessoa que tem em alguma parcela do seu sangue uma herança bruxa, aquilo borbulha dentro dela, ferve dentro dela enquanto curiosidade, né? E ela busca a bruxaria. Agora, claro, existem as pessoas curiosas que assistiram lá Harry Potter, Senhor dos Anéis, Animais Fantásticos e vêm buscar a bruxaria, ou Sabrina, né? E vêm buscar a bruxaria por mera imagética, mera imagética hollywoodiana, né? Que não tem a ver com a realidade. E existem pessoas que são realmente herdeiros inconscientes que estão buscando ali a bruxaria, tá, gente? Outra coisa, existem também pessoas que se identificam com religiões antigas, que se identificam em adorar uma mãe terra, um deus sol, né, uma Tupã, um Jaci, um Zeus, uma Ártemis, né, e acha que isso é bruxaria. Isso não é bruxaria. Não pode ter tido alguma encarnação na vida dessa pessoa que ela teve com uma religião dessa e ela sente uma certa saudade e aí acha que vai encontrar isso de certa forma na Wicca, né? Mas como eu disse, eu prefiro tratar o Wicca como feitiçaria moderna, né? Um sistema esotérico de sacerdócio feiticeiro do que bruxaria, né? Bruxaria não carece de divindades para ser bruxaria, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores e principalmente com relação a divindades pagãs, né, ou politeístas, enfim. Até porque, como diriam alguns autores, né, a bruxaria não é pagã e nem cristã. Ela pode não ser nenhum dos dois e ela pode ser ambas, né? E justamente por conta de diversos elementos que a gente vai ter dentro da bruxaria, né? Eu tenho na minha porta, por exemplo, pendurado um terço católico, né? Que não tem um significado de divindade ou divino para mim, mas é utilizado enquanto instrumento de técnica para uma determinada função dentro da bruxaria italiana. Então, por isso é utilizada. Basicamente, para ninguém ficar maluco, simboliza a encruzilhada, né, e as correntes energéticas que existem, né, na encruzilhada. Então, mas inclusive a gente vai falar sobre a encruzilhada hoje por conta de um ritual que tem aqui. Mas é isso, existem elementos, existe inclusive a bruxaria herética, né, a bruxaria sincrética, que se utiliza de uma imagem de santo católico que não é um instrumento de adoração a esses santos, mas um instrumento de canalização energética. Mas para isso a gente precisa fazer um vídeo, 2, 3 inclusive, falando só sobre bruxaria herética e bruxaria sincrética, para poder a gente chegar a esse entendimento. Aqui num vídeo só eu não consigo falar sobre tudo isso ao mesmo tempo, tá, gente? Mas existem elementos pagãos e elementos cristãos dentro da bruxaria tradicional enquanto instrumentos de técnica, muito mais do que instrumentos de adoração a divindades ou a santos, tá? Mas muita gente não sabe disso e acredita de alguma forma que dentro da bruxaria se cultuava essas divindades ou esses santos. Existiram mulheres e homens da magia popular, né, que cultuavam esses santos e esses deuses. Mas magia popular, como eu disse, inclusive falando sobre esse livro, pode ser considerado um aspecto da bruxaria tradicional, uma manifestação cultural dela, mas não é a própria, né? Até porque se fosse assim, todo mundo que faz simpatia até hoje, mesmo sendo simpatia católica, seria considerado bruxo tradicional. E não é assim, as coisas não são tão fáceis, né? A bruxaria ela é um ofício que requer muitas questões, né? Taumatúrgicas para poder a gente realmente ser considerado um bruxo. Vamos lá. Então, como eu falei de herdeiros inconscientes e herdeiros conscientes. Os herdeiros conscientes são pessoas que são de família, né? Foi ensinado pela mãe, foi ensinado pelo pai, pela tia, né? E aquela pessoa ali sabe que é um bruxo tradicional. E os herdeiros inconscientes. Ou então pessoas como eu, que buscaram,
né, a partir da sua efervescência interior, da sua inconsciência herdeira, e foram atrás e aí encontraram e se tornaram alguma coisa nesse meio, que é o meu caso, né? Mas existe de fato os herdeiros inconscientes que ainda estão aí na sua busca, no caso, provavelmente muitos estão me assistindo nesse momento. Alguns são curiosos, outros herdeiros inconscientes de fato que precisam de um despertar, que é justamente o que falamos no vídeo anterior, o mestre que apresenta, né, o senhor ou a senhora ou aos dois. Essas forças que nós comungamos, e isso que vai despertar de fato aquela pessoa para o que é a bruxaria tradicional, né? Então, nós temos aí esses dois tipos de herdeiros. Então, claro, os herdeiros inconscientes, eles precisam muito mais de uma busca, de ter força de vontade para poder se tornar bruxos tradicionais. Agora, claro, existem pessoas que não têm um pingo de herança com relação à bruxaria em seu sangue, em suas correntes, em suas veias. Não adianta essas pessoas buscarem, porque a bruxaria não é para todos. E aí eu entro num dado polêmico. Assim como algumas pessoas do Voodoo e do Voodoo falam que não vão ensinar sua arte a brancos, né? Isso também se dá um pouco para o lado da bruxaria tradicional. Isso eu não estou falando um branco papel, um branco europeu, não. Eu estou falando de qualquer pessoa que tenha herança europeia em seu sangue. E quando eu falo herança europeia, gente, não quer dizer que todo mundo que tem herança europeia é bruxo. Não. Não quer dizer que todo mundo que tem herança europeia é um herdeiro inconsciente. Não. Mas, né, consequentemente, se a sua herança africana pesa mais ou é a única presente em você, então, consequentemente, já tá bem certo que você não é um bruxo. Não só é herança africana, é herança indígena, é herança hindu, né, gente? É herança chinesa, japonesa, né? São heranças que não fazem parte. Então, se você é puro nessas genéticas, se você é puro nessa questão de hereditariedade para um desses povos, então, gente, tá muito claro que você não tem herança bruxa no seu sangue. Mas aí você não pode, eu não posso praticar a bruxaria tradicional? Pode. Enquanto qual a palavra, gente? Não me escapou agora. Agregado. Enquanto um agregado, tá? Até porque as famílias elas faziam isso. Minha filha vai casar com um homem que não tem herança bruxa, que vem de uma família que não tem bruxos, que não é bruxo, enfim. Ele vai passar a aprender as coisas da família, então ele vai passar por um ritual chamado ritual do agregado. Esse ritual hoje em dia ele se ampliou, né, para qualquer pessoa que não tenha realmente essa herança bruxa. Mas tem que ter um porquê. Até porque o agregado ele não é considerado de fato um oficiante, ele é considerado um feiticeiro da tradição, tá? Ou seja, um praticante da tradição que não pode levar ela adiante. Querendo ou não, ele pode ensinar, pode falar sobre, mas ele não pode fazer apresentações, né? Entre Lúcifer e uma terceira pessoa, por exemplo. Isso não poderia acontecer. Tá, gente? Isso é uma das diferenças brutais entre o agregado e o bruxo, de fato. Tá? Então tem isso, assim como o pessoal do Voodoo e do Voodoo falam dessa questão da herança negra, nós temos também na bruxaria tradicional essa questão da herança branca. Agora, claro, existem muitos negros que têm herança branca, por mais que tenham cor de pele negra, tá? Não é questão de ser negro, não. É questão de ter essa herança, de fato, ou não. Essa é a grande diferença. Consequentemente, pessoas brancas, independente de qualquer coisa, sendo bem realista, têm uma tendência maior. Agora, consequentemente, tendo a herança europeia. Tem pessoas brancas que são chinesas, japonesas, asiáticas e não têm essa herança, né? Por mais brancas que sejam, né? Então não é uma questão de cor, de pele, no fim das contas, tá, gente? Então, eu acho que eu consegui explicar bem essa questão aí do ser bruxo, nascer bruxo ou se tornar um bruxo, tá? Até porque eu não nasci em uma família com avô, vó, mãe, tia me ensinando bruxaria, não, eu tive que buscar, né, isso. Eu fui um herdeiro inconsciente durante um tempo, até porque eu fui wicano dos 13 anos de idade até os 19 anos, mais ou menos, eu ainda era wicano, né? E a Wicca, né, como eu já disse algumas vezes em alguns vídeos, foi bem importante na minha busca para encontrar a bruxaria tradicional. Então eu não acho nada errado as pessoas terem esse momento, né? De estarem em outras vertentes, mesmo que não seja Wicca, seja esoterismo, né? Sejam essas sociedades secretas, né? Cada um tem a sua busca,
né, gente? Alguém vai chegar em algum lugar dependendo do que quer, né? Dependendo do que está buscando. Então, entrar no caminho tortuoso. Realiza este rito na lua cheia. E aí começa toda a questão do rito da encruzilhada aqui, para poder se apresentar ao diabo, né? E aí é isso que eu falei, eu acredito que eu falei no vídeo anterior, e vou repetir aqui de novo. Se eu não falei, vou falar agora, né? Porque o vídeo anterior foi gravado pelo menos 3 vezes até dar certo, então talvez eu não tenha falado. Mas o que faz mais sentido? Você se apresentar a uma força que não lhe conhece, ou você ser apresentado a essa força por alguém que já a conhece, né? Eu acredito que eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Que é aquela coisa da sua invocação, do seu chamado ser tão importante, você ser tão o Harry Potter, né? Você ser a Sabrina de 2020, 2021, a ponto de realmente aquela força sair lá do canto dela para ir até você, porque você está chamando. Isso não acontece. Você precisa. Todos os que estão começando precisam da força de um mestre para chamar essa força. Porque o mestre já tem força para convocar aquilo, o mestre já tem conhecimento, o mestre já tem afinidade, que é o principal, com aquela força. Você não tem. Você não tem. O mestre foi apresentado por alguém aquela força. Até porque essa é a corrente da bruxaria tradicional. O mestre que apresenta o novato, aquele novato passa a aprender, aí um dia se torna mestre, que apresenta outro novato, que passa a aprender e um dia se torna mestre. E assim é. Porque a partir do momento que isso morrer, a bruxaria deixa de existir. Passa a ser outra coisa. Tá? Um autoculto, uma coisa louca. Mas deixa de ser bruxaria tradicional. Tá? Então, é isso. É necessária a presença do mestre, é necessário que o mestre chame essa força e aí o mestre apresente você essa força. E mesmo assim ainda vão ter diversas situações que você vai precisar do mestre para o mestre linkar você a essa força, tá? Porque não é assim tão fácil. Comecei na bruxaria agora, eu vou chamar Lúcifer. Gente, não se iluda, tá? Não é assim. Não. Lúcifer pode não ser um deus, ele pode não ser uma divindade. A gente pode não considerar o diabo uma força a ser adorada. Mas ele também não é assim tão facinho de ser chamado, não, tá? Não é tão fácil fazer amizade com ele, não. Até porque ele não é assim sorridente, feito na série Lúcifer. Não. 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 É necessário conhecer. Um dia eu faço um vídeo só falando sobre como ele é, a personalidade dele, como é que ele se apresenta, né? Ele é bem calado, inclusive. Então vamos lá. Existe a questão da marca de Caim, né? A marca de Caim é citada no livro como a cruz solar, a famosa cruz solar, que os wiccanos utilizam como um símbolo celta, né? E é um símbolo celta, mas não exatamente da forma que está aqui. Vamos olhar para o símbolo. E aí, conseguiram ver? Espero que tenham conseguido, porque às vezes o flash não deixa ver. Mas é basicamente uma cruz e um círculo, tá? E a cruz solar é conhecida, é citada no livro como marca de Caim. Mas é importante a gente entender que isso é só a base da marca de Caim. A marca de Caim ela é uma encruzilhada num círculo, ok? Tá ok. Mas ela não é só isso, isso é o princípio dela, né? Foi bem inteligente do livro fazer isso, porque o livro deu a base do símbolo sem precisar dar o símbolo. Até porque nós não poderíamos colocar, enquanto bruxos tradicionais, um símbolo tão importante no livro vendável, no livro comercial, né? A gente não poderia e realmente eles foram até... Ou eles não conheciam, né? Também tem isso. Ou eles foram cuidadosos e eles realmente não conheciam o símbolo por completo. Mas sim, pode ser chamado como, pode ser entendido como a base da marca de Caim, tá? Pode. O caminho tortuoso é mais um título para a bruxaria tradicional. Por que o caminho tortuoso, gente? Porque, primeira coisa, quando você se dá conta de que não existem divindades e que tudo isso é criação humana, a partir dali você já tem um choque. Depois, quando você passa a entender que tudo é consequência humana, né, que a bruxaria acredita nisso, você tem outro choque. Depois, quando você entende que o diabo não é adorável, que ele não é um grande pai que vai proteger você de tudo, você tem outro choque. Então, são vários choques que a gente tem de realidade dentro da bruxaria tradicional, né? E conforme a gente vai vivendo o nosso caminho dentro da bruxaria tradicional,
tropeçando nas próprias pedras, né, caindo com os próprios erros e se levantando ainda e continuando como bruxo, a gente tem outros choques de realidade que fazem com que realmente o nosso caminho seja um caminho tortuoso, tá? Mas o livro não fala sobre isso. Eu que estou trazendo isso para vocês entenderem porque possivelmente o livro está dizendo que o nosso caminho é um caminho tortuoso, tá? Cadê? Arrastando o galho para que ele marque o solo fazendo uma trilha, crie uma encruzilhada. Isso é uma coisa que eu condeno veementemente no livro, até porque, gente, se é para fazer isso aqui, continua na Wicca. Se você está na Wicca e está pensando em vir para a bruxaria tradicional para criar círculo no ar, para imaginar o círculo e agora também criar uma encruzilhada, não vem para a bruxaria tradicional. A bruxaria tradicional, um dos aspectos dela é o aspecto prático. O aspecto prático que deve ser preservado, deve ser zelado. Então, tem encruzilhada? Vai na encruzilhada fazer. Vai lá na encruzilhada fazer teu ritual. Qual é a dificuldade? Ah, tem gente, vai de madrugada. Mas existem várias encruzilhadas no mundo. E o que faz uma encruzilhada verdadeira, o que faz de uma encruzilhada um lugar sagrado é justamente o movimento de energias, de pessoas, de animais, de coisas passando ali o tempo todo, para lá e para cá, para o leste, sul, norte, oeste. É isso que faz de uma encruzilhada uma encruzilhada. Então, não cria-se uma encruzilhada. É impossível se criar uma encruzilhada. Você pode até criar uma encruzilhada nova ali, né? Abrir na mata os caminhos, né? E a partir dali ela passa a ter um movimento. Mas claro que você não vai ali, você vai na encruzilhada antiga, né? Onde passa carro, onde passa gente, onde passa carroça, onde passa cavalo, onde passa... e é aquilo que vai fazer o teu ritual funcionar. Então não se cria encruzilhada. Isso aqui é balela, balela pura, coisa de livro vendável mesmo, tá? Vai na encruzilhada fazer o teu ritual, tá? Quem mais? Eu clamo a vós para pedir vosso poder. Essa frase aqui no final de tudo, no final não, né? Em uma das invocações, ela é interessante, porque quando nós clamamos ao diabo, ou a Diana, ou a Lilith, né, ou a Libitina, né, que nos empreste a sua energia, nós estamos falando com todos os ancestrais. Algumas pessoas podem não compreender isso, podem não compreender, elas podem entender que isso é uma coisa usa-me como teu instrumento, Senhor, e blá blá blá, uma coisa bem cristã, né? Não é isso, tá? É uma invocação simbólica ao poder de todos os homens bruxos que vieram antes de mim. É uma invocação simbólica a todas as mulheres bruxas que vieram antes de mim. E antes de qualquer coisa, Diana e Lúcifer, isso falando pela estregoneria, porque eu sou estregone, né? Eles dois são representantes disso. De todos os ancestrais homens, na parte de Lúcifer, e de todas as ancestrais mulheres, na parte de Diana. Na parte da bruxaria, né? De bruxos e bruxas, né? E é disso que é carregada a nossa invocação, poder ancestral, tá? Não é um poder divino que vai me preencher enquanto instrumento, não, tá? Eu acho que deu para vocês entenderem, até porque, como eu disse provavelmente no vídeo anterior, eles são nossos ancestrais primitivos. O diabo e Nostra Regina, né, a rainha e mãe de todas as bruxas, e o diabo, eles são justamente representantes, né, maiores de todos os ancestrais, homens e mulheres, que pisaram na terra e praticaram o nosso ofício, tá? E é isso. E eles são os mais antigos. Eu cortei algumas coisas aqui na saudação ao Senhor Bruxo. Como eu disse, eu não gosto desse título, Senhor Bruxo. É mais uma forma romântica de tratar o diabo, tal como Deus Cornífero, que é outra forma romântica também, que a Wicca se empenhou tanto nisso que as pessoas esqueceram até o que elas estavam cultuando e passaram a chamar realmente de Deus, né? O grande Deus Sol, o grande Deus Pai, o grande Deus do fogo e da luz e sei lá mais o que, né? Por mais que tenham colocado chifres nele, mas mesmo assim se perdeu, né? Acho que Gerald Gardner até tentou, eu acho que ele tentou camuflar isso quando ele viu nas tradições britânicas e aí terminou que se perdeu
a informação principal, que é justamente que não era um deus. Mas vamos lá. O Senhor da Bruxaria, isso aí eu cortei, eu achei super, super tosco, achei super romântico, né? Reinos superiores, né? Se refere aos reinos superiores, eu achei desnecessário, né? Uma vez que até a própria Wicca diz que os reinos superiores e inferiores são reflexos do mesmo reino, né? Essa questão de finalizar uma invocação dizendo que assim seja, ou que assim se faça, é apenas um reflexo do amém cristão, né? Não tem nada conosco. Nós, na bruxaria tradicional, para finalizar uma invocação nossa, nós utilizamos de palavras tradicionais, de línguas tradicionais, ou do grego ou do latim, principalmente aqui no Brasil, porque são nossas raízes etimológicas, o grego e o latim, né? A gente não se utiliza do amém, que já é uma questão mais hebraica ou aramaica, enfim. Espalhe os outros pedaços de pão ao leste, sul, oeste, norte. Isso na questão da encruzilhada, né? Então, foi um dado que eu achei interessante no livro, porque se você quer dar uma oferenda aos ancestrais, uma oferenda que todos os ancestrais aceitam, dê pão, né? E se você quiser fazer isso de uma forma tradicional, vá à encruzilhada e lance esse pão nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste, né? E aí você de fato vai estar entregando isso aos ancestrais de uma forma extremamente tradicional e provavelmente vai estar sendo aceito por ancestrais bruxos, né? Isso é uma coisa bem interessante do livro, né, que eu quis aqui compartilhar com vocês. Claro que esse é só um dado de rituais muito maiores, que não se faz só isso, faz muita coisa, né? O livro também vai falar sobre um cordão bruxo, que é um cordão vermelho, chamado de cordão da soberania, né? Eu achei interessante o cordão, claro que tem muita informação faltando no livro, mas um dia eu vou fazer vou fazer um vídeo falando sobre esse cordão e como fazê-lo e como realizá-lo. Tem até pessoas na Wicca que fazem esse cordão da forma deles, claro, uma forma moderna, mas eu vou trazer para vocês assim, essa informação de uma forma mais completa num vídeo que a gente vai estar falando especificamente sobre esse cordão, que a gente geralmente chama só de corda mesmo, né? Mas o que? No caminho, este ritual de 4 partes o apresentará aos poderes e aos espíritos do mundo em geral. Não se trata de pura iniciação ou dedicação. O senhor bruxo é apenas um componente da paisagem local. Ele deve ser considerado um mentor, guia e não uma divindade, ou ser que requer adoração. Bom, gente, isso basicamente fecha o capítulo 1. Né? Próximo vídeo a gente vai estar entrando no capítulo 2, que é chamado A Vassoura, o Cajado e a Espada, né? E a primeira coisa que é falada aqui é sobre ferramentas, aí vai falar sobre a vassoura, justamente, né? Como fazer a vassoura, né? O cajado, a espada, como conseguir, né? Essa questão de instrumentos, tá, gente? E o cajado também. E aí vai falar sobre questões importantes, né? Que a gente já deve ter citado por aqui. Mas eu não vou falar nada agora não, senão eu vou estragar a surpresa. Embora tenha algumas pessoas aí do grupo, do WhatsApp, que já tenham o livro, né? E basicamente já saibam o que é que vai rolar, o que vai acontecer. Tá, gente? Mas é isso. Continuamos a nossa série, né? Um guia à bruxaria tradicional no próximo vídeo. A vassoura, o cajado e a espada no segundo capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, tá? Ativar o sininho e compartilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Bruxo Lupus, também conhecido como Bruxo Roberto de Souza. Esse foi mais um vídeo do canal Bruxaria Tradicional BR. A gente com certeza continua com mais vídeos por aí. Muitos, muitos e muitos vídeos. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.